Olá, muito boa noite a todos. Que Deus abençoe aí nossa noite, a nossa live, falar um pouquinho de princípio alfabético. Que maravilha, né? A gente ter essa troca de conhecimento. Luciana, boa noite. Edi, boa noite, sempre aqui com a gente. A Gil, a Adriana, muito boa noite. Eli, obrigada por estar aqui, boa noite. Valéria, e espero que sim, que a gente tenha uma noite muito rica e terá, né, que a nossa Alexandra querida, nossa doutora linda, nossa Bianca estará aqui com a gente, nossas doutoras, falando, transmitindo conhecimento um pouquinho, né, porque é um assunto assim que a gente tem que pesquisar, é um assunto que a gente tem que abordar, tão necessário. E eu trouxe assim duas, além de ser seres humanos incríveis, doutoras do que falam, baseada na ciência, sem achismo. Então, assim, vamos que uma já tá aqui, já tá aqui. Eu vou já chamar, eu não quero falar muito porque vamos ver se eu mandei, vamos ver se eu mandei. Acho que eu já mandei tudo. Boa noite, gente. Que Deus abençoe. Boa noite, Isabel. Boa noite. Oi! Minha mudança. Oi, tudo bom? Oi! Ih, não tá Oi! saindo no meu fone, peraí. Nossa, Boa tá. noite. Boa noite, minhas doutoras lindas. Boa Ô, noite, Ale, boa noite. por que você não veio mais pra cá, Ale? Ribeirão, você tá chegando em Ribeirão, hein? Acho que ela não tá Verdade, né? Agora ela escutando. tá em Piracicaba. Você tá chegando para Ribeirão, hein, Ale? Já vou catar você pro consultório aqui. Tô montando, hein? Tô pensando, hein? A Bianca já tá na minha para trazer ela. Será que eu não tô escutando? Acho que tá mudo, Lê, o seu. Eu tinha esquecido. Tô chegando, hein? Já tem. As pessoas falaram, Piracicaba, perto de Campinas. Aí já tem Campinas. Aí agora é Ribeirão. Ribeirão, Vamos Ribeirão é indo. melhor, hein? Ribeirão é mil vezes melhor que Campinas, hein? Eu A também gente tem que acho, eu ter. também acho. Aí já pensou trazer as três e pôr a Fabiana junto. Aí acabou o mundo de fono. Gente, obrigada por estar aqui falando do princípio alfabético. Ó, tô cheia de coisinha aqui linda, né? Já todas cheias, ó, que você sabe que eu sou menina propaganda, né? Então, pessoal, obrigada. Uma boa noite primeiro, né? E obrigada por estar aqui falando sobre o princípio alfabético, um assunto tão necessário a gente abordar, né? Sim, Muito. sim, muito importante. Peraí. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim. Oi, né? Porque eu acho que todo mundo já sabe quem é vocês, mas como a gente deixa gravado, eu queria que vocês falassem um pouquinho e depois a gente já começar sobre o princípio alfabético. Ótimo. Então acho que eu vou começar, tá, Bia? É, eu tô aqui do lado esquerdo, né, da minha tela. Não sei como que tá aí pra vocês. Mas olá, para quem não me conhece, eu sou Alexandra Cerqueira César, doutora agora em Educação, mestre em Serviços da Comunicação pela Unesp de Marília, e sou especialista em transtornos de aprendizagem, né? Também tenho especialização em Linguagem e Fonoaudiologia Educacional pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e também certificação de alfabetização multissensorial e modelo de resposta à intervenção, com a questão de avaliação e intervenção precoce dos transtornos, né, de aprendizagem, como a dislexia. E autora de materiais de avaliação e intervenção na dislexia, e também, junto com a Bianca, idealizadoras aí do projeto, né, do Alfameta, nosso programa aí. Perfeito. Eu me apresento agora também? Acho que sim, né? Depois a gente começa falando, né? Bom, a minha formação ela não é muito diferente da Lê, né? Inclusive, nós fizemos tudo juntas praticamente, graduação, mestrado, doutorado.
Então, eu também sou fonoaudióloga e também tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, né? Sou mestre também em distúrbios da comunicação humana, doutora em educação pela Unesp de Marília, também, assim como a Alexandra. Também, junto com ela, sou desenvolvedora aí do Alfameta e sou autora de materiais de teoria e de intervenção para crianças com dificuldades de aprendizagem e dislexia, como o Pronarli, né, que é o meu material, eu acredito que seja mais conhecido, não sei, mas geralmente o pessoal procura mais pelo Pronarli, mas tem outros materiais também junto com a Lê, como os livros de rima, o Alfa Letrando, enfim, e outros materiais teóricos também, e eu atuo hoje no meu consultório e também como pesquisadora, supervisora, mentora, e também dando cursos, palestras, eventos, enfim, junto com a Lê também. Exatamente, junto comigo. E é verdade, gente, agora as meninas comentaram de Piracicaba, então eu era de Marília junto com a Bianca, a gente sempre teve toda a formação juntas, na mesma área, inclusive, né? No mesmo lugar. E agora eu acabei de me mudar para Piracicaba. Continuo com os atendimentos online, teleatendimento normal, supervisões, mentorias, todos continuam normalmente como antes, mas os atendimentos presenciais agora aqui em Piracicaba e em São Paulo. Graças a Deus, né? Não podemos desconectar, né? Exatamente. Não, essa parte online foi ótima, né? Agora, cursos também acho que facilitou bastante para muita gente Muito, continuar muito. se atualizando, né? Isso. E depois, falando em curso, a gente não pode esquecer de vocês falarem da agenda de vocês. Eu queria abrir aqui um pouquinho sobre assim, o tema que nós vamos conversar, que vocês também têm um e-book, né, que eu já adquiri, que então quem está passando por aqui vai saber sobre esse tema, mas não tão aprofundado, né? Porque realmente não cabe aqui em 40 minutos, né, a gente dividir e falar sobre, mas que vocês têm um e-book que eu fiquei apaixonada, eu já imprimi, só que assim, eu tô plastificando devagar. Porque são 200 folhas, já vou avisar para todo mundo que qualquer um fica enlouquecido com aquelas folhas, mas eu quero plastificar tudo. Mas então, vamos lá. E depois eu quero que vocês falem como adquirir esse e-book, tá? Aí no final não deixa eu esquecer, tá bom? Vamos lá, Lê, para você começar a ordem alfabética. Eu queria que você falasse pra gente sobre o princípio alfabético, que é o tema da nossa live, né? É o tema de hoje, né, gente? Então, quando a gente fala, né, de aprendizagem, a primeira coisa é alfabetização, né? O que a gente pensa com aprendizagem, a primeira que vem na nossa mente seria a alfabetização. E para a criança ser alfabetizada, uma das habilidades primordiais, né, que faz super parte da alfabetização, é o princípio alfabético, que nada mais é da criança conhecer o nosso código alfabético, que é do português brasileiro, é alfabético, e ela precisa desvendar. Então, até o momento, o que a criança sabe? Significados, né? Então, ela sabe o que significa, ela olha um objeto, ela sabe o que significa. Um ursinho de pelúcia, um carrinho, uma casa, brinca de cozinha, enfim, toda essa parte oral, né, da nossa linguagem, onde a criança começa a adquirir ali vocabulário, né? Então, ela aprende várias palavras e o que elas significam e como colocá-las em contexto e tudo mais, né? Mas na hora que ela entra ali no primeiro ano, até no final do ensino, né, do ensino infantil, ela vai descobrir que existem símbolos que querem dizer alguma coisa, né? E esses símbolos são ali os números e as letras, né? Então, os números, o que eles querem dizer, e as letras, o que elas querem dizer. Então, a gente sai desse âmbito só do significado e entra na questão palavra. Cada palavra, ela quer te contar uma coisa e ela significa algo. Para você desvendar esses símbolos que são as letras, você precisa saber o que eles significam. Qual é o nome deles, qual é o som que eles fazem, para assim formar palavras e só depois que essa palavra é formada, você saber o significado dela. Então, até quando a gente fala de
consciência fonológica, né? Rima, literação, ritmo, segmentação silábica, separar sílabas, a criança já sai desse âmbito só dos significados, imagem mental, né? E entra nessa questão da consciência da palavra, que as palavras significam algo que cada palavra, né? Cada frase, ela é separada por palavras, cada palavra é separada por sílabas e cada sílaba é separada por som. E que se eu manipular ele de várias formas, eu formo novas palavras com novos significados. E assim eu vou aumentando o meu vocabulário, né, o meu léxico de palavras, o meu léxico visual também. Então, o princípio alfabético é isso. É conhecimento desses símbolos, é você conseguir desvendar o que esses símbolos gráficos, que são os grafemas, querem dizer. Então, eu vou transformar um símbolo gráfico, que é o grafema, em som, que é o que eu já estou acostumada, que é a nossa fala, né? Que são sons. Então, isso é o princípio alfabético. E quais as habilidades que a gente desenvolve quando trabalha com isso? Então, o princípio alfabético é essa visão geral, né? Então, eu consegui desvendar ali o meu código gráfico, né? O meu símbolo gráfico ali, que seria o grafema, que é a letra. Tá? Né, assim, simplificando, tá, gente? Não é literalmente. E aí, as habilidades, para que eu consiga desvendar tudo isso, eu preciso adquirir 5 habilidades. Todas elas fazem parte do princípio alfabético. Então, a primeira coisa é conhecer o alfabeto. Eu preciso saber o nome das letras, né? A primeira coisa que as crianças aprendem lá na educação infantil. Então, eu saber quais são as letras, né? Qual é o nome dessas letras? Quais são as letras que fazem parte do meu nome, né? Como que eu escrevo o meu nome? Que letras que eu vou colocar ali? Então, eu conhecer o alfabeto é um. Na ordem, fora da ordem, aleatório, se eu mostrar um J, a criança sabe que está escrito em J, tá? Depois, eu saber a correspondência grafema-fonema. Que é isso? Qual é a relação do grafema da letra com o som? Então, eu saber que o B faz B, que o C faz K, que o D faz D, dado, dedo, dominó, que o J ele faz J, em jacaré, em jabuti. Então, eu saber qual é o som que cada uma dessas letras fazem, que é o que vai me ajudar na leitura, né? Eu vou olhar para a letra, vou saber o som, vou juntar sons e formar uma palavra, né? B, O, L, A, forma bola. Além disso, eu preciso saber o ponto correto de se formar esse som. Então, é mais para trás, minha língua está mais para trás. Ele não é sonoro, então não vibra, né? Então ele é um fonema surdo, ele não é sonoro. Eu saber pronunciar, né? Produzir esses sons da forma correta, que é o ponto articulatório, o conhecimento do ponto articulatório. Então já foram 3, né? Mais uma, eu preciso saber a forma das letras. Letras maiúsculas, minúsculas, cursiva, de forma. Mesmo que eu não saiba escrever essas letras, eu consigo identificar essas letras visualmente. Eu sei que o J, minúsculo, maiúsculo, de forma e cursiva, todos eles querem dizer a mesma coisa. Todos eles são J. O A, maiúsculo, minúsculo, cursivo, de forma, todos eles são A. É o mesmo nome, é o mesmo som. Com a letra da Samantha, com a minha letra, com a letra da Bia, com a letra da mãe desse escolar, com a placa, com o material escrito na apostila que ele tem, no cabeçalho, na etiqueta, em qualquer lugar, todas as letras, independente da forma em que ela apareça, é a mesma letra, tem o mesmo significado, tem o mesmo som, tá? Essas são as formas das letras. E por último, a estereognosia, que é o que faz parte da nossa memória, né, tátil sinestésica e a nossa memória visual também, que é a memória da forma por meio do tato, que é a estereognosia. Por isso que tem tanta atividade na alfabetização, com a escrita na areia, com a escrita com a massinha,
com a escrita na lixa, com a escrita no algodão. Então é para isso, para eu fortalecer ainda mais na minha memória essa forma dessa letra, tá? Então essas são as 5 habilidades que a criança adquire e aí ela tem princípio alfabético formado. E como que é importante, né, esse desenvolvimento, né, para qualquer criança, independente se lá para frente a gente vai encontrar alguma dificuldade ou algum transtorno. Então, isso é muito importante para a alfabetização, né, Ale? Isso, eu não tô nem, a gente nem tá falando de dificuldade, de não dificuldade, de dentro do esperado, de atraso, nada com relação a isso. É uma habilidade necessária para a alfabetização, é uma habilidade preditora para o desenvolvimento da leitura, que todos os escolares deveriam ter acesso no início da alfabetização, tá? Porque eu preciso disso para eu ser um decodificador independente. Então, eu me deparar com qualquer palavra, eu vou conseguir saber o que está escrito ali. Eu sabendo o significado daquela palavra ou não. Isso ainda é mais importante para eu conseguir aumentar o meu vocabulário. Porque se eu não sei o que significa aquela palavra, mas eu sei o que significa todo o resto da frase, eu vou conseguir ali, talvez, né, retirar ali, extrair o significado daquela palavra pelo contexto e eu vou adquirir uma nova palavra no meu vocabulário. Olha, descobri uma palavra nova, descobri o que ela significa, né? Então a gente faz isso por meio da leitura também, né? Não só na fala, no cotidiano, enfim, né? Então eu preciso, para eu ter essa liberdade, essa independência, né, como leitora, eu preciso conseguir fazer essa decodificação. Para eu fazer a decodificação, eu preciso do meu princípio alfabético, tá? Então é para todos os escolares. Que nessa codificação, então, né, nesse pulo aí da codificação, que você pode começar a analisar se a criança está desenvolvendo no esperado ou não, né? É isso? Isso, aí por isso que a gente tem os testes para fazer. Por isso que tem muita pseudo... Quem aplica testes, né? Quem está aqui aplica testes, ou já recebeu um relatório, enfim... tem muito teste que tem pseudo-palavra como avaliação, certo? O que é a pseudo-palavra? É uma palavra que não existe, derivada de uma palavra real. Por exemplo, macaco. Macaco é uma palavra que não existe, derivada de macaco, tá? Se a criança tem essa habilidade de decodificar, ou seja, de fazer essa relação entre a letra e o som que essa letra faz, ela consegue ler macaco. Ai, tia, não existe essa palavra. Ela até percebe que, olha, essa palavra eu não conheço. Essa palavra não existe. Aí a gente fala, ai, foi eu que inventei. É uma palavra que não existe mesmo. São palavras inventadas. Então, a criança tem essa liberdade que eu falei para você, essa independência de eu conseguir me deparar com qualquer palavra e eu conseguir saber o que está escrito ali. Independente se eu conheço aquela palavra ou se eu não conheço aquela palavra. Eu sei a letra que está ali e eu sei o som que essa letra faz. Eu conheço essa sílaba. Eu conheço má porque eu sei ler mala. Eu conheço fá porque eu consigo ler faca. Eu consigo ler co porque eu consigo ler cola, coração, comida. Ou o próprio macaco, né? Então eu consigo ler macaco porque eu tenho esse conhecimento. Tem, né? Escuta. Alguém quer responder essa pergunta da Silvia? Eu não vi. Silvia, como a criança com TDL consegue aprender as letras e os sons da letra? Tá? Essa criança ela vai ter mais dificuldade. Mas por que, Silvia, que essa criança vai ter mais dificuldade? Porque ela tem uma dificuldade de linguagem oral, tá? E a nossa linguagem escrita é derivada da nossa linguagem oral, né? A habilidade, inclusive, a primeira preditora para aprendizagem é a linguagem oral, né? Precisa estar tudo dentro do esperado na linguagem oral para que eu consiga começar a pensar em alguma questão de aprendizagem, tá? Porque uma é derivada da outra. Então, essa criança com TDL, ela vai ter maior dificuldade mesmo. O que precisa? Mais sistematicidade, muito mais repetição
do que, né, dentro de uma sala de aula, por exemplo, é uma criança que vai precisar de terapia específica para essa parte e que vai necessitar de muito recurso, muita repetição, super estruturado, né? Então, o ensino sistematizado, estruturado e, né, seguindo a hierarquia das habilidades desde o início. Ô, Bi, você tá muito quietinha, pode começar a falar, viu? Eu tô ouvindo, Ale, eu sempre fico ouvindo, ela sabe. Ai, é gostoso, eu também. Gente, eu acho, não, mas não só ela, quanto vocês duas. É uma dupla dinâmica, gente. Não tem como separar. Porque, assim, é muito didática. É muito didática, gente. Não é, sabe por quê? Eu não sou fono, eu sou da educação. E às vezes eu participo de cursos com vocês, até algumas falas, algumas coisas que não é da minha rotina. Mas vocês conseguem fazer a gente entender, isso é ótimo. Ai, que bom, que bom. Que bom, mas né? eu tô quietinha porque eu tava ouvindo a Lê falando. Sempre que a gente dá curso junto, por mais que a gente já deu a aula um monte de vezes, que a gente já sabe a aula da outra decorada, a gente sempre fica se assistindo. Aí às vezes eu falo, ai, Lê, eu vou estar ali na aula. Aí eu começo a ouvir ela, eu fico ouvindo ela falando, e ela, mesma coisa comigo. A gente admira muito. Eu também sempre tô junto. Mas é por verdade, isso que a gente tá junto no Alfameta, né? Por isso que nós duas juntas criamos o Alfameta. Mas tem que ser, é verdade. Porque, ó, até a Dani tá falando, é verdade. O significado de transmitir, ter o conhecimento é mas essa habilidade de transmitir o conhecimento de uma forma que a gente entenda, né? Porque assim, igual tem artigos que eu leio, eu tenho super dúvida, tenho mesmo. Vou buscar a coisa, porque assim, gente, eu não entendo. Mas vocês colocam coisas de tanta técnica que existe, que tem que ter, né? Que vocês tiraram essa fala de vocês de estudos, né? Mas de uma leveza que é uma dupla dinâmica. Vocês não podem se abandonarem. Não, a gente não vai. A gente tá junto. É juntar já formamos já o Alfameta. Já é uma empresa já o Alfameta. Eu e a Bia estamos juntinhas. Respondendo a Armínia aqui, ó, onde posso fazer o curso da alfabetização multissensorial? Tem um curso lá no site do Instituto Lavia, tá? @Instituto Lavia. Tem um curso lá, meu gravado, que eu fui até Londrina lá gravar, de alfabetização multissensorial, tá? E se precisar também de mais questões relacionadas a isso, é só me mandar uma mensagem que a gente marca. Sensacional. Ô, Bi, de tudo que a Ale falou, quais as habilidades que devem ser ensinadas antes? Do princípio, né? A Lê estava até comentando, né, aqui respondendo, acho que a Silvia, né, da questão do TDL. Isso. Dá pra gente fazer até um gancho em relação a isso. Porque a gente precisa trabalhar muitas habilidades antes, né? E igual nós colocamos todas as crianças, não só uma criança com dificuldade, ou como a Silvia colocou, com TDL ou dislexia, enfim. Todas as crianças têm que passar por todos esses processos, né? E antes da criança aprender o princípio alfabético, desenvolver essas habilidades, ela precisa ter um bom domínio de linguagem, como a Lê falou, linguagem oral, vocabulário, né? Compreensão, então linguagem tanto expressiva como também receptiva de compreender, né? Porque quando nós trabalhamos o princípio alfabético, são muitas informações que a gente acaba oferecendo para a criança, e essa criança tem que ter uma boa compreensão, um bom domínio ali de linguagem para compreender, porque, na verdade, se a gente for ver, o conhecimento do alfabeto e dos sons é muito abstrato, né? Para a gente que trabalha com isso é simples, o B tem o som de B, mas não é simples, é muito complexo isso, e para uma criança entender isso, é mais complexo ainda. Então, ela tem que ter um bom desenvolvimento de linguagem, e, além disso, ela também tem que ter um domínio, né, da consciência fonológica. E aí, no caso, nós sempre colocamos, então a criança tem que conhecer e saber, né, quais são as habilidades metafonológicas.
Ou seja, quais são as habilidades dessa consciência fonológica. Então, por exemplo, a rima, a aliteração, a manipulação de sílabas e de fonemas. Então, a criança tem que ter esse domínio dessa consciência fonológica. Por quê? Porque todo esse conhecimento da consciência fonológica vai ser a base para a criança aprender, então, as letras e aprender, como a Lê falou, essa questão de juntar as letras, das letras juntas formarem uma sílaba, de juntas elas formarem uma palavra. Então, na verdade, o princípio alfabético ele vai ser um resultado, digamos assim, dessa consciência fonológica. Então, por que que eu tenho que trabalhar com a criança essa consciência, né? Por que que a gente avalia essa consciência, essas habilidades, quem é que tiver aqui que for fono, psicopedagogo, enfim. Por quê? Porque são habilidades, como a Lê colocou, preditoras para a alfabetização. Então, não tem como eu alfabetizar uma criança, ensinar para ela o nome das letras, o som das letras principalmente, se eu não tiver um conhecimento dessas habilidades, se eu não entender que duas palavras podem terminar da mesma forma, que duas palavras podem iniciar com o mesmo som, que o K de cachorro também é o K de macaco, que está lá no meio da palavra. Então, a criança tem que ter esse domínio para desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, a memória operacional fonológica, que também é muito importante para a criança adquirir aí o princípio alfabético. Então, a gente não pode pensar em trabalho de princípio alfabético sem pensar em linguagem, habilidades metafonológicas e memória operacional fonológica, porque a criança vai precisar de todas essas habilidades para adquirir, de fato, aí o conhecimento desse princípio alfabético, literalmente falando. E na leitura isso tem tudo a ver depois. Tudo a ver, porque a Lei também citou a questão da decodificação, né? Então, o que é decodificar? A decodificação, pensando agora já na leitura, no produto final, né? O ler, na verdade, a decodificação é o primeiro passo para eu chegar na última ponta, que é a compreensão de leitura, que é eu ler uma frase, eu ler um texto e compreender todo aquele texto. Só que para isso eu preciso ter uma boa velocidade de leitura, então uma boa fluência leitora, e mais que isso, também preciso decodificar todas aquelas letras, todas aquelas palavras corretamente. E para eu decodificar, consequentemente, eu tenho que saber quais são os sons, então, daquelas letras que estão ali. Né? Porque, na verdade, decodificar, o que significa essa palavra? As letras são códigos e eu estou decodificando, eu estou transformando essas letras em som, que na verdade é o termo que vocês devem ver em artigos, que é essa relação grafema-fonema. Então, essa conversão. Então, eu converto o grafema, que é a letra, em um fonema, que é um som, ou relação letra-som, enfim. Então, essa conversão é a decodificação. Mas eu só decodifico se eu tenho um domínio de princípio alfabético. Por quê? Eu posso ter uma letra que está em outro formato, que está em outra fonte, né? Então, a gente sabe que as fontes são bem diferentes, né? Fonte do Word, por exemplo, eu tenho letra que é mais achatadinha, letra que é mais gordinha, letra que o traçado é mais fino, mas todas elas são o mesmo som. Então, o A vai ser A, independente de qual é a fonte usando. Assim como a questão também não só da fonte, mas a questão da letra cursiva. Então, a criança, por que a gente insiste, né? Apresentar a letra cursiva para a criança. Não é o escrever, mas o conhecer acima de tudo. Porque essa criança pode se deparar com um bilhete um dia em letra cursiva. E para eu ter esse domínio, isso faz parte do princípio alfabético. Eu reconhecer as letras em todos, né, os seus formatos. Isso sendo bastão, cursiva, maiúscula, minúscula. Então, tudo isso faz parte do princípio alfabético para que eu consiga ler uma palavra, ler uma frase e esse produto final que a gente quer, que é a leitura de um texto e compreender esse texto. Claro que entre nessa decodificação e a compreensão, nós temos várias etapas, várias outras habilidades, mas a decodificação é o primeiro passo ali que a gente trabalha após adquirir o princípio alfabético. Tá? E quais os protocolos para eu trabalhar
o princípio alfabético? Olha, a gente tem alguns, a maioria que eu vou citar aqui é a autora Alexandra, tá? Já vou adiantar para vocês. A gente tem vários E materiais eu vou e fazer um protocolos. parênteses. E eu vou fazer um parênteses. Porque eu gasto muito. Para um pouco, tira férias. Para de fazer protocolo um pouco. Na hora que chega é em novembro, né? Que a Booktoy faz o mês inteiro, né? De Black Friday. Gente, todo mundo fale, né? Não. Mas assim, a maioria, a Ale que é autora, né? Então, é importante citar também que a gente tem materiais e tem protocolos, tá? Então, tem protocolos que são fechados de terapia. Então, o que são protocolos fechados? Então, são protocolos que já vêm com um número previsto de sessões que você vai ter com aquela criança. Então, por exemplo, 12 sessões, já vem com todas as habilidades que você vai trabalhar em cada sessão, né? São baseados em evidência científica, então, onde foi feita toda uma pesquisa por trás para saber qual o número correto de sessões, em qual sessão a criança já vai ter adquirido aquela habilidade. E nós temos também os materiais que são mais livres no sentido do profissional poder utilizar da forma que ele achar que seja necessário e que esteja de acordo com o seu planejamento terapêutico. Então, que você pode combinar com outras estratégias, que você pode usar com outro material, por exemplo, né? Então, nós temos os protocolos e temos os materiais. Eu vou citar aqui os dois, tá? Então, o primeiro material que eu sempre cito é da nossa também amiga maravilhosa, a Gabriela Liporassi, que é o ABC dos Sons, tá? Então já anota aí, gente, chama ABC dos Sons, com a autora Gabriela Liporassi e a Simone Capellini, tá? O ABC dos Sons é um material que vai trabalhar, então, esse conhecimento do alfabeto e a relação letra-som que eu falei para vocês, grafema-fonema. Então, quais os sons tem em cada letra, e ele vem também com cartões, com as figuras, para poder auxiliar a criança, né? Então, para ficar mais concreto aí. Então, o C é de casa, então tem a figura da casa. Mas o C também pode fazer de cebola. Isso que eu ia falar. Então, o ABC dos sons, além de trabalhar o princípio alfabético, ele também trabalha o princípio ortográfico. Isso. Ele já trabalha o princípio ortográfico, porque a gente tem algumas irregularidades, né? Então, a gente tem alguns sons que podem, algumas letras que podem ter mais de um som, como, por exemplo, você tem a letra C, né? Então, o ABC dos sons, ele também já trabalha essa questão, tá? Além do ABC dos sons, a gente tem também outro material, que é um material meu e da Alexandra e da Simone, que é o Alfa Letrando. Eu sou suspeita também para falar, porque eu amo muito. O Alfa Letrando, ele é um material que ele pode ser usado em sala de aula também. Na verdade, todos podem ser usados em escola, tá? Eu falo mais do alfa-letrando porque ele é um tecido bem grande, então ele pode ser pendurado também na lousa, né? Então ele vem ali com as letras para serem trabalhadas, os sons das letras, então o ponto articulatório, como a Lê colocou, então ele vem os cartões com as bocas para isso ser trabalhado, para mostrar para a criança como deve estar a boca, a língua na produção do som. Tem o cartão para trabalhar o traçado dessa letra, também cartões para desenvolver vocabulário. Então, ele é um material que é bem completo, que eu sempre cito, assim, ele é para trabalho de princípio alfabético, mas ele também pode ser utilizado para vários outros objetivos aí que você tenha com a criança, tá? Além do alfa-letrando, a gente tem um da Alexandra, que é o PIM, que é o Programa de Intervenção Multissensorial, que é assim, gente, maravilhoso. Eu sou suspeita também, porque quando a Alexandra fez a pesquisa, né, desenvolveu o que ela desenvolveu no mestrado dela, a gente trabalhava literalmente juntas no mesmo laboratório todo dia, e então eu vi toda a elaboração. Então ele é um programa bem completo também, que trabalha com essa intervenção multissensorial que a Lê colocou, né? Então ele vem com todo esse trabalho da lixa, que a Lê citou. Você quer falar mais, Lê, também, que você é autora dele, com todos os materiais que vem? É isso mesmo. Ele é vendido pela Profono, tá? Chama PIM, Programa de Intervenção Multissensorial, PIM. E ele trabalha princípio alfabético e a parte de consciência fonológica associada à leitura, tá?
Então, tem identificação de sílabas simples, tem formação de palavras, então é bem essa parte de início de leitura mesmo, tá? E ele é recomendado para crianças tanto com diagnóstico já de dislexia, que está com dificuldade nessa parte de decodificação, quanto também crianças com dificuldades de aprendizagem, né? Em início de alfabetização, um pouquinho mais velho, do segundo ano, que também está com dificuldade nessa questão do princípio alfabético e decodificação, tá? Então, ele vem bem completo, ele tem todas essas 5 habilidades que eu falei para vocês no início. O conhecimento do alfabeto, a correspondência grafema-fonema, o conhecimento do ponto articulatório. Tem a forma da letra também para a criança treinar, as 4 formas das letras, tem a setinha certinho de como vai formar essa letra. Já vem a bandeja com areia, vem as sílabas prontinhas para serem manipuladas, as figuras, então ele é bem completinho mesmo. Esse mesmo, gente, ó, o tanto de coisa que vem nele, vem muita coisa, tá? Vem muita coisa mesmo. Então, se vocês tava falando de preço aí um pouco, ele é o material de preço mais elevado que eu tenho de produção, mas ele também é o mais completo, Sim. tá? Ele vem muito, 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 muito material mesmo. Tem muito cartão, tá? Gente, não dá para ter noção tanto de cartão que vem. Acaba compensando, né, Lê? Porque assim como o alfaletrando, ele tem tanta coisa, né? Ele tem muita coisa. Então, primeiro que o seu planejamento terapêutico está pronto, né? Porque ele vem, tudo que você vai precisar, não precisa planejar nada. Ele já está estruturado, ele já está sistematizado. Você tem aí um semestre de intervenção com a criança. E também você, como ele vem muito cartão, assim como no Alfaletrando, dá para você utilizar esses cartões fora do programa, né? Em outras atividades, junto com jogos, junto com outros programas. Então, vem bastante, você consegue trabalhar muito com ele. Então, vale muito a pena, porque você tem muito material em mão. E também a gente fez um material bom também. E também no decorrer, por exemplo, eu como profissional estou com esse material, vocês são super acessíveis, né? Para mentoria, para assessoria, né? Porque eu percebo aqui a fono da Sara, que usa protocolos de vocês, vive pedindo socorro em alguma dúvida, e isso é muito interessante, né? Essa acessibilidade com o próprio autor que produziu tudo isso, né? Para o meu consultório. Isso. Exatamente. E aí a gente sempre deixa todas as informações, né, no perfil aqui do Instagram. Tem número de telefone, tem e-mail, né, Bia? Sim, tem tudo. Para entrar em contato. E aí, até se for dúvida pequena, alguma coisa assim, me mandaram hoje, inclusive. Comprei o material e não estou achando o manual. Por exemplo, não estou achando aonde que eu vejo. Aí eu tiro foto, ó, esse daqui que tem, veio. Se não veio, já conversa com a editora X, que é eles que precisam dar conta disso. Então a gente é super acessível, sim. Sim. E aí, além do PIN, tem outros materiais também, né, que são da Lê. Vou citar 2 que fazem parte. Pode ser que tenha gente aqui, né, Lê, que trabalhe com ele quando está trabalhando com o modelo de resposta à intervenção, que é o RPI. Mas que também pode ser utilizados, né, fora do modelo de resposta, porque a gente sempre coloca isso. O que importa é qual a dificuldade que a sua criança, seu paciente, seu aluno, enfim, está apresentando, independente do diagnóstico, independente de como você está trabalhando com essa criança. Por quê? Porque o que vai importar, gente, é trabalhar as dificuldades dela. Isso também para avaliação, sempre falo, né? Tem protocolo que avalia dislexia? Não. Protocolos avaliam habilidades. Então, para a intervenção, mesmo raciocínio. Os protocolos trabalham habilidades. Então, por isso que a Lê colocou o PIN, trabalha todas as habilidades do princípio alfabético. Então, você tem que selecionar o material de acordo com as habilidades que aquela criança precisa ser estimulada, ser trabalhada, tá? Então, nós temos o PROF-RD, que é o Programa de Remediação Fonológica para escolares de risco para dislexia, tá? Então, de risco, então nós estamos pensando em crianças menores de 8 anos, porque as crianças de risco, né, para dislexia, são crianças menores de 8, porque nós só podemos fechar o diagnóstico de dislexia
depois aí de 8 anos e 11 meses, tá? Então, nós estamos pensando em crianças menores de 8 anos, escolares em início de alfabetização. Assim como também tem o Prof.K, que aí é de autoria da Alexandra e da Melissa, né, e da Simone, que é um programa de remediação fonológica e conhecimento do alfabeto. Né? Eu acho que o Prof.K é o mais recente seu, né, Lê? Foi o mais recente que você lançou. Ele veio depois do Veio PIN. depois É, o do mais PIN, recente. né? Ele Veio, é mais recente. E o Prof.K, o diferencial dele é que ele também pode ser trabalhado em grupos, né? Na verdade, ele foi pensado para ser trabalhado em grupos, então quem adquirir vai ver que vem vários cadernos, né? Vem o caderno de cada criança. Então, vocês vão ter as habilidades para trabalhar de habilidades metafonológicas e também conhecimento do alfabeto. Eu amo ler, eu sempre falo que eu sou muito apaixonada, porque ele tem muitas estratégias que são bem lúdicas. Então, ele tem os bingos, que eu amo muito. Tem a estratégia dos baldinhos para separar os sons que tem uma letra, que tem... troquei. As letras que tem um som ou que tem mais de 2 sons para trabalhar, né, a separação. E isso é esse que a Samantha está mostrando. Então, ele é muito completo, vem folha de respostas. É um material, assim, que eu sou suspeita para falar, mas que eu uso com muitas crianças que eu atendo, justamente por ele ser muito lúdico, né? Não ficar aquela coisa só alfabeto, letra. Então, ele tem várias estratégias para serem trabalhadas com as crianças. Pior que agora eu também, eu tô com mais pacientes dessa faixa etária assim, que estão necessitando mais dessas habilidades, em associação com a leitura, que é o caso do Prof.K, e eu tô usando muito, 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 muito. Eu uso É o que eu muito. mais tô usando, eu acho. E você, esse material eu gosto Pelo tanto. público que eu tô agora. Você consegue trabalhar na escola com ele, sabia? Sim. Consegue trabalhar Sim, na escola. ele foi feito justamente porque ele faz parte do modelo de resposta à intervenção segunda camada, né? Então, ele foi pensado para ser aplicado tanto na escola, principalmente, né, em grupinhos de crianças de 5 crianças, quanto individual, né? E aí dá para ser trabalhado tanto na escola quanto na clínica. Foi em 2000, eu lembro do lançamento e foi em 2021, em agosto, mais ou menos. 2021, fiquei 2022 inteiro já sem produzir. Ô, Samantha, você falou que era pra eu parar? Já parei, já. Tem que voltar. Foi o último? Então enrola mais, porque não é tudo que eu tenho. Calma, enrola mais. Vamos esperar. A Adri perguntou. A Adri fez uma pergunta aqui, falando que ela tem 55 anos e tem dislexia, já fez faculdade. E se tem alguma coisa para ela? Adri, tem sim, tá? Mas seria uma questão de terapia individual, tá? Para você falar todas as suas queixas, o que a dislexia hoje na sua vida interfere, né? Quais são as questões que fazem mais com que você tenha dificuldade. Então, se é leitura, se é questão de compreensão, se é de produção de texto, se é uma questão de organização de discurso, né? Organização mesmo no trabalho. Então, são queixas mais pontuais, assim, que você vai sofrer mais no dia a dia do que crianças que estão na escola, né? Então, não tem nada, assim, muito programa, como a gente está falando aqui agora, os programas que estamos falando agora, para início de alfabetização, tá? Mas, para o seu caso, seria mais individual mesmo. Manda uma mensagem que a gente vê o que pode fazer para te ajudar, tá bom? Pessoal, vocês lançaram também, acho que há 2 meses atrás, um mês, gente, a gente tá em março ainda, né? Que vem uma caixinha de brinde, cheio de coisa, me fala dele. Super acessível. A Suelen falou, meu filho tem 10 anos, tem dislexia e TDAH, tem dificuldade na leitura e na escrita. Suelen, esse e-book, ele pode fazer parte também, pode pais comprarem ele, tá? Só que tem que ver se é essa dificuldade que seu filho tem agora, tá? Por quê? A gente está falando de princípio alfabético aqui, são habilidades bem iniciais, antes da criança conseguir ler frases e textos, tá? A criança que tem dificuldade de ler palavras
simples, tá bom? Então, se esse é o caso do seu filho, a gente tem o e-book, tá? Então, só tem que entrar lá no Alphameta, conversar com a gente, tá? @alphameta_. Se não for essa dificuldade, talvez sejam outros materiais. Aí, mesma coisa da Adri, tá? Manda uma mensagem pra gente que a gente vê como pode te ajudar, tá bom? E aonde acha? Na Alphameta? @alphameta_. Vou colocar aqui na mensagem. Isso. Que é o se nosso acaso... perfil juntas, né? A gente tem o nosso perfil separado também, igual a Samantha falou, para quem quiser discutir de protocolos, dúvidas, supervisões, mas a gente tem o Alphameta, que aí somos nós duas juntas, que aí é mais nichado para essa parte de aprendizagem, né? Então, para os nossos materiais, para a gente compartilha, né, muitas questões sobre aprendizagem. Tem uma série lá que a gente fez de posts de protocolos, tá? Quem está perguntando aqui. Então, lá no Alphameta, a gente fez uma série de posts indicando quais são os protocolos mais utilizados para avaliação de leitura, para avaliação de escrita, para avaliação de ditado de palavras, de leitura de palavras. Então, nós temos lá no Alphameta, para quem está fazendo aqui as perguntas para a gente, lá no nosso conteúdo vocês já podem até encontrar as respostas e ficando alguma dúvida a gente se coloca à disposição também aí para vocês, tá? Para dúvidas também sobre o e-book, mas lá já tem bastante conteúdo que acho que responde muitas dúvidas de vocês que estão aqui, tá? Então, para quem tiver aí, quiser acompanhar a gente. Fazer uma maratona nos posts que a gente já fez por lá. Isso. A gente ensina só ir uma voltando, pastinha né? lá, né, Lê? Sim. Tem, não, a gente foi certinho por tema, assim, né? Então tem vários posts de cada tema. Tem todos esses posts lá. E sobre o princípio alfabético, a gente tem bastante coisa também, porque o e-book, né, que o pessoal está falando, é um e-book para trabalho do conhecimento do alfabeto, né? Então, de uma das habilidades do princípio alfabético, tá? A Samantha mostrou aí alguns materiais, e como ela falou, né, que são 200 páginas, realmente, literalmente, gente, 200 páginas de estratégias, então é bastante coisa, mas que compensa, né, Samantha, porque dá para usar. Não, é um super material, exatamente, você pode usar em várias, até no lazer, por exemplo, isso aqui é um pacotinho que fica na bolsa, porque o mais bonito tá guardado, esse aqui que eu fiz mais simples, para brincar, né? Na brincadeira, né? Por exemplo, em vez de tanto celular que a criança fica, tem o jogo da memória, aí você brincar de alguma coisa. Então, assim, não é só também aquela hora pintar, que você... né? Então a criança tá pintando junto e aprendendo. Então é uma ótima atividade para fazer em família, né, Samantha? Também. E aí, o que eu fiz? Eu imprimi ele todo. E agora fica caro, né? Porque eu quero trabalhar com ele e tal. Então, assim, para ter mais durabilidade, eu estou plastificando várias fichas. Então, o custo é um pouquinho alto. Né? Mas uma amiga falou para mim, por que você pode passar contact, que fica mais barato de plastificar, viu, gente? É verdade, é verdade. Eu não e fica sabia mais barato disso. do que você ficar imprimindo toda vez que você for usar, você imprimir. Então também fica, a longo prazo, fica mais barato plastificar. Fica muito se você barato. pensar, toda vez que eu for usar, eu tenho que imprimir, né? E aí dá para reutilizar dessa forma também, porque daí tinta de canetinha, só apagar, tá novo. E outra, tem criança em consultório que põe na boca, né? Aí você tem o próximo paciente. Então, tem muita coisa envolvida também, né? Não, além da durabilidade que compensa. Mas, assim, uma dica que eu recebi essa dica é plastificar não, passar contact, que fica mais barato. Mas, assim, vale muito a pena. É muito material que você pode usar em vários, não só num trabalho, né? Em vários trabalhos. Então eu quero agradecer, quero que vocês façam as considerações finais e acabou nosso tempo. A gente adora falar com vocês. Eu quero agradecer, assim, Samantha, de novo, né? Porque sempre a gente ama sempre, assim, estar com você.
Porque igual você falou pra gente, né, que a gente fala numa linguagem acessível, eu também acho que você faz isso com maestria, sempre te falei isso, né, atingindo todas as pontas, você consegue fazer isso, né, atingir desde pais até o profissional que está lá no consultório, enfim, e é muito importante essa integração e que você traz esses conteúdos aqui para quem te acompanha, então é muito importante. É muito importante para as crianças, para os pais, para a gente profissional, pesquisador. Então, eu que agradeço assim, mais um convite, né, da gente poder estar junto. E agradecer também quem nos assistiu aqui, quem vai assistir depois. Mas é isso, a gente se coloca à disposição de vocês, quem tiver dúvida, quem quiser acompanhar a gente aí, tá? E é isso, vou passar a palavra para ler também. Ah, é a mesma coisa. Eu adoro quando a Samantha chama a gente. Eu acho que é ótimo justamente por isso. A gente já está no meio acadêmico, tem tanta linguagem técnica, só que essa linguagem técnica ela não alcança, né? Ela não tem o alcance que a gente deseja, e é o que a Samantha falou. Não adianta nada a gente ficar estudando e não passar essa informação para frente, né? Então, esse é o nosso propósito, de difundir mesmo essa aprendizagem. Inclusive, o Alphameta é facilitando a aprendizagem justamente por isso, tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Então, esse é o nosso propósito. E ótimo, e muito obrigada por chamar a gente, por pensar no nosso nome aí, quando você pensa nos temas. E é isso, estamos à disposição. Manda uma mensagem se precisar. Tem muito post, tanto no Alphameta, quanto no Instagram da Bia, quanto no meu Instagram. Tem destaque também de stories no meu, no dela, no Alphameta também. Então, maratonem mesmo. Eu acho que vale muito a pena. Tem muita informação assim, de valor que a gente passa no dia a dia. E é isso. Só mandar uma mensagem. E curso, tem alguma coisa gravado já ou não, ao vivo? Alguma coisa aí por perto ou não? Vocês colocam lá para o pessoal saber? Olha, eu acho que tem, mas... Eu acho que a Lê travou aí. Travou. Aí! Oi. Não, mas o que a Lê estava falando é que provavelmente a gente vai ter curso em breve com o Lavia, né? Os nossos cursos, a maioria são com o Instituto Lavia atualmente. Mas a gente divulga, né? Igual você falou, Samantha, a gente sempre divulga no nosso perfil, a gente divulga no perfil do Alphameta, o Instituto Lavia também sempre divulga quando tem os cursos, né? Cito porque a maioria dos nossos cursos são com as meninas, né? Com a Rosane, com a Lu, que estava aqui na live também. E aí o nosso próximo curso, provavelmente, acredito que vai ser o de avaliação para escolares de 5 a 7 anos, né? Que já está, acho que na 4ª ou 5ª turma. Avaliação e intervenção. Isso, avaliação e intervenção para escolares de 5 a 7 anos, né? Para aprendizagem. E aí as meninas vão divulgar, mas a gente também divulga, então por isso que tem que acompanhar, até para saber quando vão ter os cursos aí para vocês conseguirem participar. Eu acho que o próximo lá para abril, maio, acho que tem do RTI também. Acho que tem do RTI também sendo agendado para maio. E tem lá no site do Instituto Lavia o curso online, já tá lá, é só entrar e fazer o curso, é um curso gravado de alfabetização multissensorial. E eu acho que tem outros cursos lá interessantes também no site deles, que é online, tá? Que gravado. Sem ser ótimo. Sim. E além disso, a gente também, como já falamos, né? A gente também oferece supervisão, mentoria, individual, em duplas, enfim. Então a gente tá aí, e aí vocês entrem em contato com a gente. E não param de trabalhar, gente. Por favor. Mas esquece um pouquinho, demora um pouquinho para lançar alguma coisa, vai dando curso. Não. Tem coisa para ser lançada muito esse ano ainda, viu, Samantha? Alphameta tem lançamento logo, inclusive, tá, gente? Então, quem já acompanhou o Alphameta, em breve nós teremos um novo lançamento também. Muito bom. Aí você já avisa, a gente lança aqui também. Ótimo. Obrigada. Deus abençoe, gente. Obrigada a todo mundo aqui. Obrigada a vocês, doutoras queridas.
Beijo, Samanta. Beijo, Obrigada, pessoal. beijo, Obrigada. boa noite.